Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Vocês estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai introduzir o nosso capítulo 9, circunferência e círculo. Hoje a gente vai só conhecer os conceitos básicos de circunferência. Vamos lá. A circunferência, né? A circunferência, ela é uma linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado de centro. Aqui a gente tem a ginástica rítmica, caracterizada pela flexibilidade e beleza de seus movimentos, que é um esporte olímpico praticado apenas por mulheres, em competições por equipes ou individuais. Entre os aparelhos usados pelos atletas está o círculo, que lembra uma circunferência, né? Então, aqui a gente tem a representação da circunferência aqui em uma atividade, né, esportiva, numa modalidade aqui esportiva, que é a ginástica rítmica, né? Então, a circunferência, como eu já falei, ela é uma linha fechada, né, em um plano, na qual todos os pontos eles estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, e esse ponto fixo a gente chama ele de centro. Aqui a gente tem a circunferência, que é o círculo, tá? E nós temos aqui o centro, que é esse ponto O aqui, representado pelo ponto O, que a gente tem um círculo, e aqui a gente tem a circunferência, né, do centro O, tá? Ok? E agora a gente vai ver alguns elementos dessa circunferência, ou de uma circunferência. Quais são esses elementos? O centro, o raio, a corda e o diâmetro. São elementos de uma circunferência, tá? O que é o centro? O centro a gente já viu que ele é um ponto que fica à mesma distância de todos os outros pontos da circunferência, tá? Então, ele fica no centro da circunferência, dentro da circunferência, no centro. Então, esse aqui é o centro da circunferência, que é o ponto que fica à mesma distância de todos os outros pontos que estão na circunferência. Então, aqui nós temos o centro da nossa circunferência, que é esse ponto central aqui, que vai estar sempre centralizado dentro da circunferência, ok? Nós temos também, como elementos da circunferência, os raios. Os raios, eles são segmentos de reta, tá? Que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, pertencente à circunferência. Então, vamos lá. Nós temos aqui o raio OC, ó, do centro da circunferência ao ponto que está aqui na circunferência, tá? Qualquer um dos pontos da circunferência. Nós temos o segmento OE, do centro da circunferência ao ponto que está na circunferência. E temos o segmento OD, do centro da circunferência ao ponto que está pertencente aqui à circunferência. Então, o raio, ele vai ser qualquer segmento de reta que liga o centro, então ele tem que sair do centro da circunferência, tá? Então, tem que estar no centro da circunferência, tem que passar pelo centro, tá? Que liga o centro da circunferência a qualquer um dos pontos pertencentes à circunferência. Então, nós temos como exemplos de raio o ponto OC, o ponto OD e o ponto OE. Nós temos também como elementos da circunferência a corda, que é um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Então, observe que a diferença do raio para a corda já aparece aí, ó. No raio, ele tem que estar obrigatoriamente, tem que ser um segmento que está obrigatoriamente saindo do centro da circunferência para quaisquer pontos pertencentes à circunferência. Na corda, é quaisquer segmentos, né, dois pontos, segmentos de reta que liga dois pontos quaisquer na circunferência. Ó, como exemplo, o ponto A ao ponto B. É um exemplo de corda. Eles não passam pelo centro
e são 2 pontos quaisquer da circunferência. Outro exemplo, o segmento C ao segmento D. Ele passa pelo centro, mas não é obrigatório passar pelo centro. E eu estou considerando só o ponto C e o ponto D, tá? Então, não é obrigatório passar pela circunferência. No raio, é obrigatório esse segmento estar presente do centro da circunferência a um ponto quaisquer da circunferência. Na corda, não. Só preciso de 2 pontos interligados pertencentes à circunferência. Vamos para o diâmetro. No diâmetro, é qualquer corda da circunferência que passa pelo centro. Então, observa. O raio, ele tem que obrigatoriamente, é um segmento de reta que obrigatoriamente tem que sair do centro da circunferência para um ponto pertencente à circunferência. A corda é quaisquer segmentos de retas que saem de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, passando ou não pelo centro. Não precisa passar pelo centro para ser corda. Mas ele pode sim passar, como foi o exemplo do segmento CD. Ele passa pelo centro. O diâmetro é qualquer corda da circunferência que passa pelo centro. Então, no caso, ó, nosso exemplo de corda AB, ele não passa pelo centro. Então, ele não pode ser diâmetro. Então, quem seria o nosso diâmetro? O segmento CD, por quê? Porque ele passa pelo centro da circunferência. Ele é uma corda e ele passa pelo centro da circunferência. O segmento AB é uma corda? É uma corda, mas ele não passa pelo centro da circunferência. Logo, ele não tem como ser diâmetro. Uma observação. O diâmetro, ele é 2 vezes o valor do raio. Ele é o dobro do raio. Supondo que o raio OC tenha 2 centímetros, tá? Então, eu quero saber qual é o diâmetro dessa circunferência, sabendo apenas o valor do raio OC. A distância OC é 2 centímetros. A distância OD também é um raio, tá? OD também é um raio, e ele também mede 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Então, todos os raios, eles têm o mesmo valor. Então, o raio OE também tem que valer 2 centímetros. Isso aqui é uma suposição, tá? Então, qual vai ser o diâmetro? O diâmetro vai ser o dobro do raio. O raio é 2, então o diâmetro vai ser 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, o diâmetro vai ser 4 centímetros, ok? Então, o raio... Se um raio tem 2 centímetros, então todos os outros raios também vão ter 2 centímetros. Um diâmetro é o dobro do raio, ok? Então, meus amores, esses foram os elementos da circunferência, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de realizar a atividade, vocês podem entrar em contato comigo. E a tia também vai estar fazendo uma correção na agenda de vocês, tá? Que foram 3 páginas, mas vocês só irão fazer 2 páginas, tá? 157 e a página 158, tá bom? Da agenda de vocês. Mas eu vou colocar lá no grupo para vocês estarem fazendo, tá certo, meus amores? Beijos e até a próxima!